Na consulta, né, eu imagino que a doutora converse tanto com pacientes que já são mães e também aquelas pacientes que têm ali uma programação, né, desse sonho da maternidade. Como que é isso na consulta? Quais são as dúvidas que a doutora recebe, tanto daquelas que já têm os seus filhos, como aquelas também que estão ali se planejando ali para a maternidade futura? Então, Ale, esse é um assunto que eu acho que eu poderia ficar a noite inteira aqui falando, né, gente? Mas assim, a primeira mensagem que eu tenho, tanto para as pacientes que já são mães, quanto as que não são mães, é que cada caso é um caso. Então, assim, a gente recebe pacientes que às vezes amamentaram 4 filhos e que não tem queda das mamas e que há a possibilidade da gente fazer só a mamoplastia de aumento, né? Que é a colocação do implante de silicone. Perfeito. E não precisam daquela cirurgia para levantar. Assim como a gente tem pacientes que nunca tiveram filhos e que já têm uma queda mais importante e que precisam de uma cirurgia para levantar as mamas. Existe também a paciente que ela não foi mãe, mesmo assim ela pode ter queda na mama? Pode, com certeza. Cada caso é individualizado mesmo. Então, assim, se a paciente desenvolveu mama mais cedo, tem uma glândula mais pesada, ela pode ter algum grau de pitose. E aí, algo que eu sempre converso com essas pacientes é que uma programação de uma mamoplastia de aumento, né, que é o silicone, impacta menos, provavelmente, na amamentação. Se é uma paciente que tem uma queda discreta e que planeja no futuro ter filhos, a colocação da prótese, ela tem uma chance menor de impactar na amamentação do que uma mastopexia, que é uma cirurgia maior, que acaba mexendo mais na glândula da paciente, né? Então, é algo que a paciente tem que pensar também. Eu tenho um pouquinho de queda, mas no futuro vou querer amamentar. Então, ela pode optar por uma cirurgia um pouco mais conservadora, que é só colocar a prótese, e no futuro se planejar para levantar a mama após a amamentação. Né? Entendi. Bem, e querendo ou não, amamentando, a gente tem o risco de ter um pouquinho, né, da mama ceder um pouquinho, né? E tem aquelas pacientes, doutora, como você bem colocou agora no início, que mesmo amamentando, elas não apresentam queda, ou se apresentam uma queda mais sutil, é isso? Tem pacientes que surpreendem a gente. Olha só que interessante, gente. Eu já recebi paciente que fala, eu amamentei 4 filhos, 2 por 2 anos. Aí eu falo assim, gente, não vai dar, né? Esse paciente precisa de levantar também. E na hora que vou fazer o exame físico, uma paciente que não tem nada de queda. Nossa, gente! Então surpreende muita gente. É o que eu falei no início. Cada caso é um caso. Então não é porque você teve filho que certamente você vai precisar de levantar a mama. Assim Puxa, como quem não tem isso. filho também não é garantido que não precise dessa cirurgia. Cada caso a gente tem que avaliar individualmente na consulta mesmo. Quem tem silicone pode amamentar depois de quanto tempo, doutor? Com certeza, quem tem silicone pode amamentar. Então, se você fez a cirurgia de prótese e engravidou depois, você tem possibilidade de amamentar normalmente seu neném. Pode, inclusive, usar aquelas bombinhas de tirar leite, tá? Nada do silicone vai sair no leite, porque Claro, o nosso corpo, né, ele cria ali uma cicatriz em volta da prótese que isola aquela prótese do restante da mama. Perfeito. Né? Então, nada do produto do silicone vai para Tem o leite contato, do neném. né? Então, é bem seguro, não tem problema nenhum amamentar. E se a paciente engravidou depois da cirurgia, ela já pode amamentar, ela vai ter que amamentar o neném, a gente não tem um tempo após. A gente tem um tempo antes. Então, se a paciente está amamentando e quer colocar prótese, ela tem que esperar 6 meses depois que ela parar de amamentar para poder fazer a cirurgia, que a gente precisa que a mama volte ao seu estado habitual, que pare toda aquela produção de leite, que tem um tempo para a mama voltar ao estado habitual dela para a gente poder operar. Marquei a cirurgia, mas acabei engravidando. E agora? Eu vou falar para vocês o seguinte, isso pode acontecer, como já aconteceu aqui com a gente algumas vezes, né? Do ponto de vista prático, e aí eu vou falar sobre a nossa parte aqui da Silicone Center, não há problema nenhum. Na verdade, você pode manter aí a sua cirurgia contratada com a Silicone Center e futuramente você pode vir a realizá-la. O fato de você ter engravidado e passar pelo momento de gestação até ter o seu filho, não impede que você mantenha aqui conosco a sua cirurgia. Claro que você vai ter que esperar um tempo, né, para poder realizá-la, mas nada impede de você mantê-la conosco. Eu acho que até é uma coisa que, do ponto de vista prático, assim, em dados momentos ali, acaba sendo um pouco vantajoso até.
né? Por quê? Se você contrata a cirurgia hoje, acaba sabendo que engravidou depois de uma semana e você manter conosco aqui, falando em termos financeiros, por mais que você espere aí 1 ano e meio para você poder fazer essa cirurgia, você garante aquilo que foi contratado, sem nenhum tipo de ônus futuro financeiro. Isso do ponto de vista prático financeiro falando. Agora, doutora, do ponto de vista médico, o que a doutora pode falar sobre isso? Então, a gente pede, né, o exame de gravidez como rotina do pré-operatório. Então, um exame que a gente sempre pede para todos os pacientes para fazerem antes da cirurgia. Geralmente, até 3 dias antes, elas têm que fazer o exame de gravidez. E, às vezes, algumas pacientes têm uma surpresa. O que a gente faz é parabenizar, mas nesse surpresa boa, né? momento, com surpresa certeza. Boa. Aí a paciente vai ter que esperar a gestação, a amamentação e aí dar aquele período de 6 meses que eu falei. Então a gente vai ter aí um período, né, dos 9 meses da gestação, mais o período que a paciente amamentar, mais 6 meses aí ela pode operar. Isso aí dá o quê? Uns 2 anos, mais ou menos? Depende de quanto tempo. Eu já tive paciente que amamentou alguns dias, até o máximo que eu tive foi 8 anos. Então... Ô, louco, nossa senhora! Sim. Então a gente tem aí uma grande variedade. Mas a média, mais ou menos? A média é 1 ano. A Um média é 1 ano de amamentação.